Fala pessoal, começando mais um episódio do Perspectiva Podcast direto da agência BCK Digital, mais precisamente aqui no Empresarial do Rio Mar Kennedy. Muito prazer, eu sou Hamilton Silva e hoje a gente volta a retomar as nossas gravações dos nossos episódios aqui no Perspectiva Podcast, uma geração de conteúdo que a gente sabe que é transformadora, né? A gente tem visto aí vários convidados que estiveram por aqui, conversaram com a gente, destravaram em alguns momentos essa oportunidade de poder falar com segurança sobre os seus negócios e o principal de tudo isso, eternizar esse momento, que é o que a gente mais quer que a pessoa consiga eternizar esse momento e que a gente faça essa geração de conteúdo ela se tornasse um momento único. Como vocês sabem, 90% dos nossos convidados aqui é a primeira vez que eles participam de um podcast. E claro, bate aquela, né, como é que vai ser, se eu vou conseguir ou não, e a gente, graças a Deus, diante de uma breve preparação aqui, a gente consegue tranquilizar todos os convidados que vêm aqui falar sobre as suas histórias. E hoje não vai ser diferente, tá? Quero deixar claro, antes da gente de eu apresentar aqui o meu convidado, que todas as informações em relação ao Instagram, telefone de contato, enfim, arroba, você vai encontrar na descrição desse vídeo, tá? Então, quando a gente falar sobre qualquer uma dessas informações, vai lá na descrição desse vídeo para que você possa lá conhecer o nosso convidado aí a fundo, conhecer os serviços que ele realiza, né? Ver lá a organização que ele tem lá na biografia, e além do feed do Instagram. Esse é o momento para você ficar à vontade de conhecer o nosso convidado. Então, ó, aproveita esse momento para você poder compartilhar também. Pega esse link, que vai ser uma história bem legal que a gente vai construir aqui, né, junto com o nosso convidado. E eu vou divulgar ele agora, ó. Eu vou fazer uma breve introdução aqui para vocês conhecerem um pouco. Desde os 15 anos, ele dedica sua trajetória a proteger os maiores patrimônios dos seus clientes, unindo experiência, aprendizado contínuo para oferecer segurança e confiança com o apoio da sua equipe. O nome dele é Felipe Nascimento. Palmas, senhoras e senhores! Felipe Nascimento é um empreendedor de sucesso aqui, ele é fundador da Segue Consegue, ele é um corretor de seguros que vem aí se destacando no mercado. Felipe, primeiro, muito obrigado por você ter topado vir aqui conversar com a gente. Hamilton, eu que agradeço o convite, né? Essa retomada do podcast. Para o público em geral de Fortaleza, os empreendedores e os que estão pensando em empreender, é muito importante esse tipo de conteúdo. E eu me sinto muito honrado em estar aqui, dando esse bate-papo informal com você, para a gente levar aí muito conhecimento para a galera. Perfeito, então. O Felipe está aqui com a gente. Felipe, antes da gente começar aqui toda a nossa jornada, eu quero aproveitar para divulgar aqui o arroba, é arroba Felipe Segue Consegue. Vai lá dar uma olhadinha, é uma corretora de seguros que você vai conhecer lá um pouquinho do trabalho dele. Mas, Felipe, me diz uma coisa. A primeira pergunta que eu costumo fazer aqui para todos os convidados que vêm aqui, acho que faz sentido para quem vai participar de um podcast, é conhecer o nosso convidado. Então, a pergunta é, quem é o Felipe? Hamilton, essa pergunta, eu acho que todo mundo, né, pensa um pouco, né? Mas eu sou hoje, né? Todo mundo começa assim, né? Eu sou pai, né? Então vou começar para não fugir do roteiro. Hoje eu sou pai do Matheus, né? Sou casado com a Cinda, minha esposa há 8 anos, inclusive a conheci do mercado segurador, né? Olha. E sempre fui um eterno curioso, né? Eu sempre gosto muito de estar antenado, de sempre estar ligado. Obviamente que eu sempre procuro, em qualquer assunto, ter um link com a minha realidade, que é o mercado securitário, e trabalho com isso desde os 15 anos, como você já falou. Por conta disso que eu não tenho muito cabelo, por incrível que pareça, né? O mercado segurador ele rouba muitos cabelos da gente e devolve muito para o mercado. Então, eu sou esse cara, né? Eterno curioso, fanático, obcecado por levar proteção para as pessoas, levar essa tranquilidade. Eu costumo dizer que a gente vem em tranquilidade. E estou nessa batalha há bastante tempo, né? Me sinto muito honrado, né? Me sinto muito próximo dos meus clientes. E não sou diferente de nenhuma outra pessoa, né? Acho que costumo dizer que o nível de querência de uma pessoa para outra que é diferente. Então, às vezes a gente quer um pouquinho mais, às vezes a gente quer um pouquinho menos, e estamos aqui nessa luta, aqui nessa batalha. Perfeito, que legal. É assim, é, tu é natural de Fortaleza, né? Natural de Fortaleza, né? Minha mãe é natural de Senador Pompeu, né? E o meu pai é natural de Aratuba. É o quente e o frio, né? O É, ponto mais alto do estado do Ceará. Aratuba é frio. É, Muito frio. Inclusive agora deve estar fazendo um tá friozinho fazendo. bom e a gente aqui gravando, né? Levando conteúdo pro pessoal. Coisa legal, É. cara. E a minha mãe é do Sertão Central, né? De Senador Pompeu, mas
a família foi constituída aqui, né, em Fortaleza. Perfeito. Bom, uma das perguntas que a gente costuma fazer muito aqui é sobre essa questão de empreender, né? Você já foi CLT uma vez na vida, digamos. Dos 15 anos para cá, eu imagino que você deva ter trabalhado eh, os teus primeiros contatos com o empreender, né? O trabalhar, digamos assim. Como é que foi? Sim, sim, já fui CLT, inclusive foi um período de muito aprendizado, né, um período que inclusive eu tenho propriedade para falar, inclusive com os meus colaboradores hoje, né, dessa fase, mas lá no princípio, antes de eu ser carteira assinada, através de um curso técnico, eu fui, podemos dizer assim, picado aí por essa veia empreendedora, né. Na minha geração, né, eu acredito que é na geração de muitos, a gente foi de uma época que ou o cara era concursado, né, concurso público, ou era da área da segurança, que era também do concurso público, ou era médico ou era advogado, né. O restante ele tinha que ser ele não era quase ninguém, né. Então, o empreendedorismo ele acabou dando oportunidade para esses ninguéms aí, né, de ter uma história de sucesso, e assim eu me enquadro, né. Mas na época que eu fui CLT, inclusive nesses 15 anos aí que você citou, eu fui fisgado, né, pelo meu tio, que tinha uma corretora, aliás, ele tem uma corretora de seguros, e aí ele viu que eu tinha um certo nível de querência um pouco maior, viu que eu já tinha feito esse curso técnico de computação na época, né, Sim. que era de hardware, de software, e o sistema das seguradoras exigiu esse nível de conhecimento, e ele pegou e disse: "Felipe, vou te dar a oportunidade para tu ser calculista". E assim eu fui lá, eu estudava pela manhã e à tarde eu ficava lá aprendendo, né, apanhando, porque também às vezes apanhar é bom. E aí eu fiquei lá dos 15 até os 22 anos, que aí foi depois eu tive lá CLT, né, e depois eu tive um outro convite CLT, pra gente não fugir do tema, outro convite CLT para ir para o outro lado da moeda, para me ser segurador, né, porque hoje eu tenho uma corretora de seguro, né, o seguro é feito através de um corretor por uma seguradora. Então eu fui convidado para ir para uma seguradora, que o foco dela era no seguro de automóvel, que é a HDI Seguros, e depois dessa HDI Seguros eu fui convidado para ir para uma outra seguradora, outra multinacional chamada Tóquio Marine Seguradora, que lá ela tem um leque de vocês têm um leque maior de seguros, né. E aí depois disso foi que eu virei empreendedor, né, que aí foi esse mesmo meu tio, né, que inclusive quero agradecer aqui, eh, exercer essa gratidão pela vida dele, pela oportunidade que ele me deu, que aí ele: "Felipe, vamos voltar à moeda, né, vamos ser meu sócio", né. E aí eu saí da seguradora e fui ser sócio dele, né. E aí com o passar do tempo eu acabei montando a minha própria corretora que é a Seg Consegue. Mas tempos áureos, tempos de muito aprendizado, CLT, eu acredito que um bom empreendedor, ele tem que ter, se não passado por isso, mas ter um conhecimento de como é que passa pela cabeça do CLT, até mesmo porque a gente depende e convive com pessoas e a gente precisa desse nível de conhecimento, né, das limitações, do que a pessoa pode entregar, e a gente precisa ter essa vivência. Então o CLT agradeço muito, né, o período que eu mas eu me lembro também muito do dia que eu botei, assim, minha carteira de trabalho, de "Rapaz, eu acredito que eu não vou mais assiná-la", né. E assim, tomara que dê tudo certo para que a gente sempre possa estar empreendendo. Perfeito. Ó, e o legal de tudo isso é que eu acabo percebendo que muita gente acha que você, na posição um empreendedor nessa área de corretor de seguro, acha que você é de família, já aconteceu, o negócio para ele aconteceu muito do nada e de fato não é bem assim, né. Tem toda uma jornada por trás de toda essa questão, erros e acertos que, ensinam muito a gente a tomar inclusive uma decisão, né. O fato de você ter trabalhado CLT, claro que em todas as áreas que você passou, a única que te levou foi, de fato, trabalhar com seguro, né. E eu falo isso porque às vezes a pessoa: "Não, eu trabalhei com vendas em tal canto. Não, trabalhei com, call center em não sei aonde". E aí a gente se depara com, empreendedores que já vieram com essa vontade de trabalhar por ter tido um primeiro contato com uma área que se identifica, que no teu caso foi a corretagem, né, que é assim que chama, Sim, né, sim, a sim. corretagem de seguros, e isso te transformou de lá para cá, né, porque te deu experiência, vivência no assunto que isso, te fez um profissional pronto para dizer o seguinte: "Agora é a vez de eu caminhar sozinho", né. Exato. Foi bem isso mesmo, Hamilton. Na realidade, sorte, né, muitos falam em sorte. Toda vez que eu falar sorte aqui, você entende que é Deus, né. Deus é que abre portas e sonda o nosso coração. Mas eu costumo dizer que eu dei muita sorte, né, Deus. Por quê? Porque como você disse, tem gente que
bebe de várias águas, né? Até se encontrar, né? E eu tive a sorte, né? De beber dessa água logo aos 15 anos e me identificar, né? Me identifiquei, é um mercado muito bom, é um mercado, se você for analisar historicamente, ele é um mercado muito constante, ele não tem mágica, ele não tem marketing multinível, nada contra também. Ele não tem você ficar milionário do dia para a noite, mas ele tem uma constância. E ele tem um propósito, que é levar proteção para os seus maiores patrimônios, né? Que é o slogan da minha empresa. Então, imagine o poder que a gente tem hoje, corretor de seguro, de o Hamilton ter um carro, da qual ele lutou bastante para poder conseguir, para levar sua família, seu conforto. E se porventura algo acontecer, que deprecie aquele carro, seja uma colisão ou até mesmo uma perda total, eu me sinto no propósito de ser o cara que vai levar a tranquilidade que o Hamilton merece. Então, eu me identifiquei muito com o mercado por conta disso. Você, uma indústria que lida diretamente com o público e que é aquela voz da tranquilidade, né? Tipo, lá atrás eu enchi o saco do Hamilton, o Hamilton fazer esse tipo de seguro, mas hoje ele está sendo recompensado pela indústria do seguro. Então, eu dei a sorte, né, de beber dessa água, de me identificar. Sempre costumo dizer, inclusive digo com meus colaboradores, que não é para todo mundo. Não é todo mundo que gosta de ficar 100% disponível o tempo todo, porque você não escolhe a hora que você vai bater o carro. Você não escolhe a hora que você vai precisar de um plano de saúde, por exemplo. Simplesmente acontece e simplesmente você precisa de um suporte. E eu costumo dizer que eu gosto mais de dar suporte do que de vender. Até eu brinco com alguns amigos, colegas corretores, que, rapaz, quando tem sinistro eu adoro. Porque eu entendo que é a oportunidade que eu tenho de mostrar o meu serviço. Porque até então, eu só te vendi um pedaço de papel, que é uma apólice. Então eu vejo muito propósito nessa missão. Então, eu dei a sorte de mudar assim de água, mais do lado da corretagem e do lado da seguradora. Então, como você disse, né? Quando eu decidi empreender, arriscar, a palavra que você utilizou, não foi do nada. Eu já tinha flutuado, né, em mares de corretagem, em mares de segurador. Então foi uma decisão, eh, vamos dizer assim, que beirava a assertividade, porque eu já conhecia o mercado. Eu, quando estava como seguradora, eu atendia 98, se não me engano, corretores. Então eu olhava todo mundo, né, fazendo ali, girando seus pratos, fazendo as coisas darem certo. E quando eu fui, cara, eu também posso fazer isso, né? Eu também posso fazer isso. Então, quando eu tomei essa decisão, foi com alguma base, né? Desde esses 15 anos aí, não foi trabalho escravo nem nada, não, mas me deu muito, assim, me deu muita bagagem para uma tomada de decisão assertiva. Pô, que legal, cara. E o transformador de tudo isso é que hoje você está numa área que você se identifica, você vem se destacando no que faz, e o fato de você trazer isso aqui para a tua audiência, para a nossa audiência, por que não? Né? E trazer a serenidade que você traz sobre o que você faz com essa segurança, cara, isso aí abre a mente de muitas pessoas que ainda têm essa insegurança de fazer, de ter um seguro, né? E eu queria que você trouxesse aqui para a gente aqui um pouquinho da Segue Consegue, né? Você é fundador da Segue Consegue. Me fala um pouquinho qual é a atividade principal. Nós já sabemos, é seguro, né? E aí eu queria que você desse mais alguns detalhes sobre o que vocês trabalham, né? Além do seguro. Me fala como é que é a rotina. Na realidade, tem muitas palavras agora usadas na moda, né? Então, uma delas é o ecossistema, né? Então, assim, o nosso ecossistema lá, na realidade, não é só seguro. Na realidade, a gente trabalha com tranquilidade. Tudo que pode lhe proporcionar, Hamilton, uma tranquilidade, eu vou estar comercializando, eu vou estar para lhe vender. Então, tudo que você imaginar aqui dentro ou fora, vai haver algum risco em alguma situação. A gente utiliza o exemplo do carro porque é o seguro mais popular no Brasil. Mas você tem risco de não gerar mais sua renda, o seu carro corre risco de bater, esse prédio corre risco de incendiar, de cair, de desmoronar, né? Culturalmente, no Brasil, é que não se vende tantas proteções, né? Mas tudo que você possa imaginar de proteção para pessoa física, para pessoa jurídica, a minha empresa, né, a SEG Consegue, ela está apta para vender, né? Inclusive, um dos pontos que fez eu criar a SEG Consegue foi exatamente isso, porque o meu tio, o foco dele maior é mais seguro de auto, né? E eu entendo dentro do propósito de levar tranquilidade. Beleza, o cara faz seguro de auto comigo, o Hamilton aqui tem uma Porsche, já vou profetizando na sua vida que você vai ter uma Porsche, e eu não faço seguro de vida do Hamilton. E acontece que mesmo que a Porsche tenha uma segurança elevada, o Hamilton se envolve num acidente e vem a falecer. E aí eu chego para a esposa do Hamilton e digo, ó, o dinheiro da Porsche está aqui, 740 mil.
Mas o Hamilton, para ele ter uma Porsche, subtende que ele tinha uma renda elevada. E essa renda? E a proteção financeira? Então, quando eu fundei a Segue Consegue, foi com esse objetivo, de ter um ecossistema, um leque de proteção que envolva toda a vida do cara. Então, assim, eu procuro, é uma tarefa árdua justamente por conta disso, porque é uma luta muito grande contra a barreira cultural. O cara, eu tenho clientes que faz seguro do carro e não faz seguro de vida. E eu até brinco com os que eu sou mais próximo. Cara, tu ama mais teu carro do que a tua família? Aí o cara, não, Felipe, não é bem assim, e tal. Mas, em tese, é isso. Às vezes, eu costumo dizer que o corretor de seguros, ele, às vezes, ele tem conversas mais próximas do que com seu melhor amigo. Porque, às vezes, tu não quer dizer quanto é que tu ganha pro teu melhor amigo. E para eu fazer uma apólice de vida da qual vai garantir a tua família por tantos anos, eu preciso saber como é que tá a tua vida financeira. Então, assim, hoje a minha corretora, ela está preparada para isso, para lhe dar o suporte e tudo que você for necessário com relação à sua proteção de todo o ecossistema da sua vida. Então, o meu ecossistema, junto com o teu ecossistema, eles têm que se encontrar para a gente poder levar proteção em todas as áreas da tua vida. Perfeito, cara, muito interessante. Para você que está acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast, como vocês sabem, a gente quer aqui utilizar uma linguagem clara para que você entenda tudo que a gente está trazendo, para vocês entenderem, né, como é que funciona esse nosso bate-papo. E é legal, assim, o Felipe trazer esses exemplos, até para você entender, porque é como ele falou, de fato, às vezes você quer fazer o seguro do carro, mas e aí a tua vida, a tua família, como é que fica dentro dessa jogada? Tudo, a gente sabe que a gente precisa ter essa proteção. E é por isso que agora a gente vai estar divulgando aqui para você, ó. Arroba Felipe segue, consegue, que é o arroba para você poder ir lá no Instagram e dar uma olhadinha lá na jornada dele. Ele é uma pessoa bem ativa, não só lá, como no Google também, né? Lá no Google ele já tem uma presença e é uma oportunidade bacana para que você possa se interar mais de como é que se pode proceder para poder estar aderindo a um seguro, né? Uma apólice. Me explica aqui como é que as pessoas fazem para encontrar vocês, digamos, via Instagram tem lá o link da bio que fala com o teu atendimento, é assim? Isso, exatamente. Lá tem um link da bio, né? Só ressaltando aí, eu costumo brincar que o Felipe é com dois L's, né? Porque Felipe com dois L's, que é sim. L de lindo para potencializar a lindeza, né? Então, assim, é só Entendi. para deixar claro, mas a gente costuma sempre divulgar alguns conteúdos, né? Infelizmente, o empreendedor hoje, principalmente de pequeno porte, que nem eu sou, a gente tem que ser tudo, né? A gente tem que ser marqueteiro, a gente tem que ser contador, a gente tem que ser RH, a gente tem que ser planejador, a gente tem que ser contador. Então, às vezes, a gente não costuma postar e levar tanto conhecimento como a gente gostaria por conta das atribuições do dia a dia. Mas é meu compromisso sempre estar mantendo alguma fonte de conhecimento, eh, algum conhecimento que muitas vezes o cara não tem, muitas vezes o cara nem sabe que existe Nem seguro sabe. para isso, né? Eu costumo dizer para o cliente o seguinte: tudo que você possa imaginar existe seguro. Você que está aí no carro, se você botar sua cabeça para fora do carro, tudo que você possa imaginar tem seguro. O celular que você está usando tem seguro. O prédio, a casa, a floresta, tudo tem seguro. Pode ter certeza. Mas a gente ainda não consegue alcançar tudo, né, por conta dessa questão cultural. Então a gente sempre gosta de estar levando esse tipo de conhecimento. Prometo para você e para sua audiência que vou levar mais, principalmente para outros tipos de seguro, porque hoje em dia todo consumidor, como é um produto popular, o automóvel, ele é semi-especialista em seguro de automóvel. Então ele acha, acredita que ele entende muito de seguro de automóvel. Então, mas tem outras áreas que ele não tem esse conhecimento e cabe a nós, corretor de seguros, levar esse conhecimento para a sociedade. É uma maneira que a gente tem de estar retribuindo à sociedade através do nosso conhecimento. Perfeito. Certo. Aí a pessoa faz um contato com vocês, aí, quando eles ligam, eles têm uma conversa com alguém da tua equipe. Amigo, depende muito do produto, certo? Assim, Entendi. cada produto ele tem um nível de informação diferente, Certo. certo? Então vamos aqui do mais popular, automóvel. Amigo tem a Porsche, o amigo quer fazer um seguro da Porsche, ele vai lá na minha bio e tal, clica. Ao clicar, a gente manda algumas informações necessárias, básicas, para a gente poder fazer uma cotação dentro de todas as seguradoras. Isso é o seguro de automóvel. De vida, aí já é mais detalhado. Tipo, eu preciso saber o que é que tu procura. Tu quer procurar proteger o teu trabalho, a tua renda, porque muito se vende, muito se fala de seguro de vida e atribui logo à morte, né? Acho que todo mundo, que a maioria da sua audiência, seguro de vida é para a morte, mas não é bem assim. Hoje as seguradoras se atualizaram a ponto de ter um seguro de vida que boa parte das coberturas você recebe em vida. Olha, Então, quando eu falo de um dentista, né? O cara ganha
dinheiro ali, consultando, restaurando, dentes e tal. Se esse cara tá em um fim de semana com a família e fratura o pulso, você acredita que a venda dele vai ser comprometida por algum tempo? Ele vai deixar de atender. Sim. Ele não é concursado, né? Ele não é concursado. Ele empreendeu na área da saúde. E aí, ele vai deixar de atender? Ele é um empreendedor que é a clínica dele. E A aí clínica é pode dele, acontecer de. definitivamente as mãos dele, né, é que define o salário dele. E aí, se isso acontecer? Ele não vai escolher. Ele não acha que hoje eu vou jogar de vôlei e vou quebrar meu pulso em 3 lugares e vou passar 40 dias sem trabalhar. Ele não vai escolher isso, mas pode acontecer. E se acontecer? Então, para esse tipo de seguro, eu preciso saber mais da vida do cara. Eu preciso saber o que é que ele busca, qual é a fonte de renda, quanto que ele ganha. Cara, e se essa renda te faltar por 6 meses? Como é que tua família vai ficar? Tu precisa disso? Não, eu falei, preciso. Tu corre o risco? Corro. Então a gente acaba fazendo algumas perguntas chaves para mensurar o risco do cara e fazer uma apólice desenhada de acordo com a necessidade dele. Isso eu estou falando de seguro de vida. Mas seguro empresarial, precisa saber a atividade do cara, quanto que ele tem de estoque. Então, assim, seguro sempre vai estar espelhado com o risco. Quanto maior o risco, maior é o valor que você paga, certo? Então, assim, seguro de carro. Quanto maior é o valor do carro, quanto maior o risco, quanto mais novo o cara que vai dirigir quanto maior for o risco para a seguradora, mais ele vai pagar. Então, muitos, né? Tipo o cara da Porsche, né? Da Porsche, o cara tem um carro de 740 mil e paga seus 25 mil de seguro. Automaticamente, esse mesmo cara, né? Que é você no futuro, tá? Você vai ter uma rede de estúdios. Então, tu tem um carro de 740 mil. Aí tu pensa como consumidor. Tem um carro de 740 mil, pago 25 mil. Eu tenho 10 estúdios aqui que eu gastei uma grana. Quanto é que eu vou pagar se eu gastei 5 milhões aqui para montar esses estúdios? Então, às vezes são riscos diferentes, valores diferentes, porém risco diferente. Tu concorda comigo que é bem mais fácil tu bater uma Porsche ou bater em ti e um farol da Porsche é 40 mil do que os teus estúdios pegarem fogo, tu concorda? Sim. Então são riscos distintos, então são preços distintos. Então tem muito conhecimento que a gente precisa, como corretor, levar para o consumidor, porque o cara acaba criando esses comparativos mental e acabam não fazendo, porque acha que é caro, acha que não existe. Por quê? Porque ele tem um pseudo conhecimento no seguro de auto, né? Então, assim, para cada tipo de necessidade, para cada tipo de cobertura, para cada tipo de produto, a gente tem perguntas chaves diferentes para poder conhecer e fazer uma apólice desenhada de acordo com a necessidade do cliente. Pois é, e aí e eu fico assim, às vezes curioso, porque assim, ó, eu já trabalho com marketing, sei lá, com 10 anos, 9, 10 anos. E eu estou muito antenado nessa questão dos anúncios, né? Que a gente é impactado. E eu vou te confessar uma coisa: eu nunca vi ninguém fazendo anúncio vendendo seguro. É, Se eu não sei por que que eu nunca fui impactado. E aí, por isso que às vezes, e eu estou falando assim de anúncio, mas, claro, na rua, panfleto, beleza. Mas através de anúncio eu nunca vi. Aí eu fico me perguntando, ué, mas qual é o problema de rodar? Porque eu acho que isso aí não fere as políticas da ferramenta, né? Não tem nada a ver. Eu, pelo menos eu entendo assim. Por que que a gente não escuta tanto falar sobre isso, né? Aí vem aquela curiosidade. Como é que vocês se aproximam de um cliente que possivelmente possa ter interesse? Aí a pergunta e curiosidade também. É uma indicação? É uma prospecção ativa? Eu queria saber como é que vocês fazem. cara, tu tem tempo para essa resposta? Porque Poxa, claro. porque tu flutuou em vários oceanos aí, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Primeiramente o corretor, né? Primeiramente falar da minha culpa, né? O corretor, ele atua muito como um agente secreto. Então, Pronto. assim, ele não se divulga muito. Ele é um cara que entra, que sai, mas dificilmente você vai ver, assim, um corretor propagar a sua empresa, propagar o seu produto. Dificilmente você vê esse tipo de mídia, né? A gente bate muito que o corretor, e eu também me incluo nisso, né? A gente acaba não divulgando muito, né? Isso é um erro. Por quê? Porque todas as pessoas precisam de proteção. E a gente não faz. A gente fica no comodismo, aí eu vou falar por mim, tá certo? De que a gente trabalha com indicação. Então vamos lá, eu alcancei o Hamilton. Fez o seguro da Porsche dele e disse para ele que se ele não fizesse seguro de vida, eu ia cancelar o seguro da Porsche e fiz o seguro de vida também. Beleza? Então o Hamilton, a partir do momento que ele ganhou a confiança em mim, automaticamente
voluntariamente ou não, ele pode ser que ele me indique, certo? E se eu fizer um trabalho bom com ele, se eu não faltar, se eu não honrar com o que ele está fazendo ali, ele possivelmente não vai me indicar e não vai deixar de fazer o seguro comigo. Então eu costumo dizer o seguinte: o trabalho de mídia hoje de uma corretora de seguro, ela é imprescindível e pouca gente sabe disso. Por quê? Porque eu falo muito pro corretor, né, meu amigo? Como eu já trabalhei em seguradora, eu conheço muitos corretores. Eu digo, cara, se a gente não faz nada de mídia e a gente ainda assim consegue crescer com a indústria pujante, tu imagina se a gente se propagar. É isso que eu ia falar. Então, assim, beleza. A indústria de seguro, costumeiramente, ela sempre cresce 2 dígitos, né? Se você for comparar com outras, é um excelente número. E a gente, corretor, meio que embarca na onda, né? Mas, cara, vamos lá, se tu propagar, será que tu consegue exponenciar isso? Né? Usar outra palavra da moda, escalar, né? Será que tu consegue escalar o teu crescimento? Então, assim, fica uma dúvida. Aliás, não é mais dúvida, é uma convicção, né? Pode ser até que, eu até costumo dizer muito lá na corretora, Milton, pode ser até que você não venda através da mídia digital, mas se posicione. Igual, tô aqui, eu faço isso, eu faço aquilo. De graça você já vendeu isso. De Assim, graça você já vendeu isso. assim, se posicione, faça isso. Não precisa você, vou gastar, vou investir R$ 2.000 em uma mídia paga. Só se posicione. Só diga, ó, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Aí agora eu vou botar o canhão para as seguradoras, né? Você disse que dificilmente vê alguma mídia de alguma seguradora e tal. Cara, eu também não entendo. Eu já trabalhei em seguradora, né? As ações de marketing, né? Dessas empresas normalmente são multinacionais. Aqui no Brasil são muito tímidas. É, Você não consegue. os aplicativos, né, os bancos virtuais, eles vendem o seguro lá, mas para, cara, sabe, seguro. É dos aplicativos, 1,87, 1,99, não sei o quê. Aí você fica, cara, que tipo, você sabe, não tem mais informações. E aí eu acho legal esse universo em que a gente deixa isso. Inclusive, eu até pedi aí pro Ramon para a gente propagar esse link aqui para os demais podcasts que virão. É importante que as pessoas saibam disso e a gente também dê visibilidade para o que a gente vai estar conversando aqui, porque de fato os aplicativos falam de forma superficial, os bancos falam de forma superficial. Aí eu queria que tu continuasse sobre as seguradoras. Só um parênteses para isso que tu falou, que tu me deu um gancho muito importante. Por que que banco vende seguro de vida e o corretor de seguro não vende no mesmo volume, na mesma proporção? Só por conta disso que tu falou, porque o banco oferece. Tu abre lá o teu aplicativo do X-Bank, não vamos nem dizer o nome aqui, X-Bank, e o cara tá lá, te oferecendo. Tu chega numa agência, o cara tá lá, tu vai pedir um empréstimo, vai ver alguma coisa, e atrás dele tem lá, faça seu seguro de vida. Então, assim, existe um oferecimento. Só que o corretor ele ainda tem um poder melhor. Ele tem um poder melhor de dizer assim, cara, Hamilton, essa tua apólice que tu tá pagando 1,87 não faz sentido pra tu, cara. Eu te conheço. Tu faz seguro do teu carro comigo há 5 anos, eu conheço tua família. 1,87 não vai cobrir nada. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu fazer um estudo para ti mais personalizado, porque eu te conheço. O aplicativo não te conhece. O aplicativo sabe quanto é que tu tem no saldo, sabe quanto é que tu tem aplicado. E por achismo, por algoritmo e tal, ele acaba estipulando e dando uma oferta para ti. Mas o corretor te conhece, mano. O corretor está ali contigo. Ele sabe desde a época que tu tinha um golzinho até a época que tu tem um Porsche agora. Então ele conhece a tua trajetória. Então ele tem capacidade técnica e de persuasão para poder dizer assim, isso aqui não faz sentido para você, o que faz é isso. Pronto, deixando os bancos de lado, né? Agora vamos falar pela seguradora. Cara, eu também não entendo porque não existe uma. No passado até existia, sabe, assim, alguns eventos envolvendo esporte, da qual tinha algumas seguradoras, né? Agora, recentemente, na Copa Libertadores, uma seguradora, ela patrocinou, foi patrocínio Master, ok, massa, show de bola. Mas eu ainda sinto muita falta, né? E quando a gente, assim, sai um pouco do Brasil, até na América Latina mesmo, a gente vê uma massa, mesmo que, assim, não seja mais assertiva possível, mas pelo menos você vê e nota a presença de que existe uma indústria securitária ali. Aqui, a sensação que eu tenho, e eu acredito que é a mesma que você tem como consumidor final, é que é uma indústria que trabalha em silêncio. E cresce, Hamilton. Não, pois E é. cresce.
E existem vários no mercado, né? Aí quando eu vejo assim, essa questão de crescer em silêncio, aí eu faço a mesma pergunta. Imagina se essa turma botasse no ventilador Das duas, uma. Ou eu e tu a gente tá correndo errado, ou os caras têm razão. alguma coisa, tem alguma Alguma coisa. coisa tem, mas o fato é que eu acredito que as seguradoras sim devem investir. A gente sabe que houve a figura da pandemia, isso tudo, que muitas verbas de marketing foram cortadas e tal, ou foram digitalizadas. Mas o fato é que precisa sim haver esse conhecimento, porque muitas vezes a gente, corretor, que está lá na ponta, a gente vai oferecer. Na minha corretora, eu trabalho com todas as seguradoras. Tem seguradoras que têm nome mais forte no mercado, e tem outra que não tem nome mais forte no mercado. Não quer dizer que ela não vai cobrir o teu prejuízo, mas que simplesmente ela tá é uma nova entrante, é uma desconhecida. Se as conhecidas não faz trabalho de marketing, mas não é desconhecida. Então, tanto a nova entrante como a mais tradicional, elas precisam dizer, ó, existe uma indústria de seguro, a gente está aqui, do jeito que existe mídia para tudo, a gente também está aqui. Então, isso justifica, isso me ajuda, até no dia que eu for oferecer para um Hamilton, uma seguradora nova entrante, que ele vai chegar primeiro e assim, Felipe, essa seguradora aí, cara, presta mesmo, nunca nem ouvi falar. Aí eu vou ter que gastar meu argumento, dizer assim, não, cara, ela está aqui no Brasil, já tem um tempo, já tenho vários clientes com ela, mas por quê? Eu acabo sendo a mídia da seguradora. É. A seguradora poderia me ajudar quando eu dissesse assim, cara, tu nunca viu essa seguradora? Poxa, cara, se tu for no shopping, ela vai estar lá no totem. Se tu ver uma propaganda, nunca apareceu pra tu no teu Instagram essa seguradora. Ela nunca te ofereceu, porque esse produto aqui só quem tem é ela. Então ela devia fomentar mais esse tipo de informação. Então, assim, é um incógnito, eu vou ficar devendo essa resposta, mas eu tô deixando aqui meu registro. Com certeza, e você já está fazendo o seu papel, só em você vir aqui para conversar sobre o tema e trazer essas informações aqui, você já está há anos-luz na frente de vários, essa é a verdade. Claro que quando a gente pensa no posicionamento de seguradora é outra coisa, estou falando como um cara que já fala com propriedade, fala com autoridade sobre o conhecimento que você tem, que você já executa esse papel com muita perfeição, e é por isso que eu quero te convidar, dá uma olhadinha lá, ó. Felipe com 2 L's, Felipe segue consegue. Esse é o arroba que você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo para você ir lá e conhecer o trabalho dele, né? O trabalho dele, da equipe toda, que faz aí a coisa acontecer quando o assunto é seguro. E não se engane, não é só seguro de automóveis, é seguro de vida, é seguro patrimonial, não é assim, Felipe? Perfeito, perfeito. Então, aproveita, vai lá e conversa com um dos especialistas lá da equipe dele para você ver qual é o assunto que se encaixa com o que você está procurando. E que, de fato, venhamos e convenhamos, do jeito que a coisa está indo, assim, não só porque a coisa já está. A gente toda hora está. A questão de segurança, não só no trânsito, em todas as áreas aí, no trânsito, patrimonial, automóvel, eu estava vendo, acabei de ver um vídeo agora, ali o que aconteceu ali na Zé Bastos, não sei se chegou a ver, alagou tudo lá, Sim, danificou um monte de carro, eu ali não é sei, recorrente, né? pois É, é. E aí a pergunta, se o cara tem um seguro de automóveis, aquela ação ali, no caso, cobriria ou não? excelente pergunta, viu, amigo? Parece até que tu já é meu cliente. Mas porque todo cliente, quando acontece isso, eu recebo um volume enorme de ligações. Felipe, não foi comigo, mas se tivesse sido, e aí, cobre ou não cobre, né? Eu ressalto que o contrato de seguro ele é um contrato de boa-fé, né? Ou seja, o bom senso, né, a boa-fé, ele rege esse contrato. Então, nesse caso específico aí da Zé Basta, aqui da nossa Heracto Graça, que inclusive está passando por uma obra lá já tem um tempinho, acontecem esses pontos de alagamentos, que já é de conhecimento de muita gente, mas existe também os desavisados, né? Então, uma vez acontecendo isso, vamos dar um exemplo prático. Felipe, passei nas rebastas e o meu carro boiou, né? Possivelmente deu um calço hidráulico, deu perda total no meu carro. E aí, cara, a seguradora paga ou não paga? A seguradora vai analisar o fator gerador. Tem duas situações. Eu vou falar bem popular que é para a galera entender, certo? Tô vendo ali, já tem 3 carros ali. Eu tenho a opção de dar a volta, me atrasar para chegar aqui, para chegar no meu compromisso, ou, rapaz, esse carro é potente, eu vou passar aqui mesmo. Todo dia eu passo aqui, Está assumindo o risco. pronto, é isso aí.
Aí você assumiu o risco. Na apólice a gente chama de agravo do risco. Se você fizer isso, aí fatalmente a seguradora, uma vez analisando e provar que você fez isso, fatalmente ela vai negar. Porém, você pode ir para uma rua, a gente está citando 2 exemplos, mas tem outras ruas aí que, inclusive hoje eu passei por uma que eu não conhecia. Não sabia, estava passando, seguindo o trajeto normal, e fui surpreso porque tinha um buraco e meu carro acabou caindo. Ou seja, houve uma eventualidade. Se houver uma eventualidade, a seguradora paga. Felipe, tu tem certeza? Infelizmente eu já tive casos, quase todo ano eu tenho. Tomara que esse ano não tenha, né? Vamos escutar esse podcast que depois eu vou dizer, graças a Deus não tive. Inclusive hoje uma postagem minha que eu ia fazer era sobre isso, alertando sobre isso. Mas é assim que funciona. A seguradora sempre vai analisar o bom senso. E aí, cara, como é que foi? Qual foi o fator gerador? O que te levou a deixar o teu carro nessa condição? Foi um fator surpresa ou tu assumiu o risco? Certo? Então, assim, depende muito de como é a história, certo? Entendi, perfeito. Aqui a gente está para esclarecer até para a gente tirar as dúvidas, que pode ser a sua também, né? Então aproveita, compartilha esse link, cara. Isso aqui vai te ajudar bastante, tanto quando a gente se referir no aspecto seguro, não só de vida, tá? Como eu falei agora há pouco aqui, seguro de automóveis, patrimonial e por aí vai. Bom, eu queria falar um pouquinho aqui sobre missão de vida. Dedicação ao propósito de proteger o que é importante, né? E como você já deixou claro aqui, o que você faz já hoje é um propósito, né? Se trazer essa informação, ajudar empreendedores, essas pessoas que querem estar seguradas, seja ela pelo seu bem ou de vida. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas experiências de pessoas, de clientes, né, que já tiveram, que você já atendeu, né? E eu queria que você trouxesse aí alguns ensinamentos, né, que eles te proporcionaram. Outra palavra da moda, né? Propósito, né? Então, vou falar muito sobre propósito aqui. Muita gente pensa em empreender e o primeiro ponto que o cara pensa em empreender é conta. Tá chegando, o cara quer prosperar, o cara quer ser alguém além da margem da sociedade e isso financeiramente está totalmente ligado, né? Então ele precisa fazer que o negócio dele dê certo, né? Mas eu sempre costumo dizer que precisa ter um propósito, precisa tu ter um combustível. Não adianta o Hamilton fazer isso aqui só para ganhar dinheiro. O Hamilton tem que, cara, eu preciso achar um Felipe da vida, ele precisa falar aqui para mais pessoas. Ele já tem alguns clientes que escutam ele, mas ele precisa. Eu me sinto que eu sou esse canal na vida das pessoas. Então o propósito está muito ligado a isso, né? Quando eu digo para você que eu não vendo seguro, eu vendo tranquilidade, é bem isso. Porque o meu propósito é levar tranquilidade para a vida das pessoas que todo mundo está disposto a passar por algum momento de água, por exemplo. Então, assim, o meu propósito é esse. Tem um lado financeiro, tem empreendedor, tenho que alcançar a vida de outras pessoas também, mas o propósito inicial e sempre vai ser levar proteção para as pessoas, né? Então, nessa caminhada aí, a gente tem N casos, né? Tipo, caso que tu falou aí, da água, né? Do carro. O cara me ligou, eu só faltei escutar o blu, 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 mas ele estava na situação, né? De risco, realmente. No momento ele ficou muito nervoso, porque a porta não abriu e o carro boiando e tal, mas graças a Deus deu tudo certo. Eh, Todo tipo de experiência que a gente tem, Hamilton, às vezes o cliente fica: "Ô Felipe, muito obrigado e tal", porque entenda, o seguro, ele é algo nojento para você vender, porque não é tu não acorda hoje assim: "Não, hoje, Felipe, eu acredito que eu vou quebrar o meu iPad, alguém vai roubar meu iPad, eu preciso fazer o seguro desse iPad". O que as pessoas ainda têm um pouquinho, ainda é com o carro. Por quê, Felipe? Porque o cara viu na Zé Basta, o cara viu uma batida, "Vixe, rapaz, tô andando esse carro sem seguro, tem que fazer". Então, é o que o cara mais vê quando dá visibilidade, né? Por isso que a gente tem que postar mais. Então, o que o cara é mais sensível é isso. Mas a venda de seguro, ela é, assim, vamos dizer assim, ela é bem desafiadora, certo? Então, assim, quando tu consegue vender uma apólice, ou seja, quando tu consegue convencer um Hamilton, dizer assim, cara, isso aí pede a tua ferramenta de trabalho. Se te quebrar, se te roubar, vai te fazer falta? Quanto é esse iPad? 5.000. Cara, eu tenho uma ferramenta que por 5, 10% do valor, tu garante que se algo acontecer com esse equipamento, tu vai ser restituído. Faz sentido para você?
Faz. Quanto é? É tanto. Tem pessoas que vai preferir investir na proteção desse risco e tem pessoas que vai preferir gastar com outra coisa. Sou eu, Felipe, que vai mudar? Não sei. Pode ser que se eu postar mais, eu possa mudar mais pessoas. Porém, o seguro, ele é uma coisa, assim, não é tão fácil. Eu costumo dizer que a gente vende um pedaço de papel, que é uma apólice. É um pedaço de papel caro e que tu não quer usar, bicho. Se tu pagar uma viagem, é a melhor coisa do mundo. Tu vai estar ali sentindo a viagem, tu vai estar na praia, tu vai estar na serra, tu vai estar sentindo a viagem. Se tu pegar a tua esposa e for para um restaurante, pô, cara, que comida boa, tu vai estar ali sentindo aquela experiência. E seguro, cara. Tu vai pagar para bater teu carro? Não vai. Tu vai pagar para se acidentar? Não vai. Então, assim, quando a gente vende realmente uma apólice seguro, eu encaro isso como uma grande conquista. O cara tá deixando de gastar com muita coisa mais prazerosa, mais sedutora, e eu consegui mudar a cultura daquele cara no que se refere à proteção dele, dos patrimônios dele. Então eu valorizo muito, né? Para mim não existe negócio grande e negócio pequeno. Eu posso fazer o seguro da Porsche, do Hamilton, ou o seguro de uma moto de R$ 5.000. Porque, entenda, às vezes, o Hamilton tem uma Porsche, se alguma coisa, algo acontecer com ele, ele não tiver seguro, ele vai ter mais canais para poder comprar um outro carro, até de menor valor. Mas e o cara que só tem uma moto de 5.000, Hamilton? Se eu não convencer esse cara de fazer o seguro, esse cara for roubado, por exemplo. Quando é que ele vai ver a cor desses 5.000 de novo, meu irmão? Então a indústria do seguro, ela devolve para a sociedade, cara, uma honra e uma capacidade financeira incalculável, certo? Então, assim, eu me sinto muito honrado em fazer parte dessa indústria por conta disso, certo? É fácil? Não é fácil. Todos os meus amigos que me conhecem, que. E aí, Felipe, o que é que tá? Eu digo, cara, muito bom. Mas se você tiver um poder de resiliência para você escutar aqui 50 nãos e um mais ou menos, porque não está dentro da cultura do cara. Se você for comparar com outros países, outras indústrias, praticamente os corretores de seguro no Japão, Estados Unidos, ele não tem esse trabalho de força mental para entrar na mente do cara e convencer o cara. Ele tira pedido, pô, porque o cara já tem. 98% das coisas no Japão, nos Estados Unidos, tem seguro. Então, basicamente, o cara trabalha sob demanda. Aqui eu tenho que criar demanda, eu só não vou fazer chover lá na José Baixo para tu poder achar que precisa de um seguro de carro. Mas eu tenho que trabalhar, assim, por isso que envolve também uma mudança cultural. E eu não estou reclamando, não, muito pelo contrário, já tem mudado bastante. Já tem mudado bastante. Essa nova geração de consumidores, que inclusive a gente precisa entender também e se comunicar com eles, os caras um dia já viram o pai, o avô, acabar o carro e o seguro pagar. Ele, opa, apesar de não divulgarem, existe uma indústria aí que É. ressace economicamente uma família. Existe uma geração da galera que por aí, que está rodando, que já teve indenização de seguro de vida. Na pandemia, então, nem se fala. Então, o cara sabe que existe uma indústria ali, silenciosa, mas existe. Cabe a mim fazer um pouco de barulho. Cabe a mim levar esse conhecimento. Então, quando tu fala, Felipe, tem algum testemunho, alguma situação? Cara, tem vários. Tem vários, seguro de vida principalmente, né? Muitas vezes, quando o cara faz o seguro de vida, que também está mudando isso, mas o cara fazia isso em sigilo com o corretor. Tipo, o cara chegar, Felipe, ó, fazer aqui, mas não conte pra ninguém, não. Porque senão é capaz de acontecer alguma coisa, né? O cara se achava assim, beleza. Então, quando ele fazia isso e aconteceu o óbito, né? Muitas vezes, quando o corretor ia dar a notícia, né, para a família, era a maior prova de amor que o cara podia fazer, cara, pela família dele. O cara, tipo, ó, não tô mais aqui, mas aqui uma grana para você pagar o colégio da nossa filha, né? Então, assim, eu já vi diversos tipos de reações, né? E pra gente fazer parte de uma reação que gera tranquilidade é muito honroso. É muito honroso. Que legal, cara. Muito boa isso que você está dizendo. E para você que está acompanhando a gente, mais uma vez eu vou divulgar aqui, ó. Dá uma olhadinha lá no Instagram dele, certo? Felipe com dois L's, Felipe segue consegue. Dá uma olhadinha lá que ele tem lá muitos exemplos, né? Muitas dicas também para você que quer, né? Está procurando, né? Seguro, seja ele de vida, automóveis, patrimonial, fica à vontade para trocar uma ideia com ele, com a equipe dele, tá certo? Você estava falando, eu estava criando aqui alguns cenários de possibilidades que a gente poderia falar sobre esse assunto. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que
o exemplo lá da Zé Baixo. Olha, a Zé Baixo, poderia ter um cara narrando, ó, tá vendo? Sabe por que que isso aconteceu? E claro, a gente vai assinar aqui, ó. Desses carros aqui, somente um deles tem seguro de automóveis. Sabe o que é seguro de automóveis? Sabe o que é que vai acontecer com os outros? Ele vai ter que arcar com a despesa para poder ele voltar a rodar. E não vai ser com uma semana nem duas, vai demorar bastante. E aí uma comunicação que possa ser feita direta. E você tem cuidado do seu patrimônio, do seu bem, né? O cara que vê uma imagem dessa, ele vai ficar altamente chocado. Pô, não quero que isso aconteça, não. Na mesma hora, ele vai chamar a pessoa do outro lado e dizer assim, cara, eu vou conversar para me poder ver qual é o melhor plano para me poder não passar por isso. Outro cenário. Aí eu tô criando. Sabe o que está acontecendo Sim, comigo agora nesse momento? Eu estou criando conteúdo para um cara que trabalha com seguros. Eu sim. faria isso, e essa dica eu daria. E assim, ó, isso que eu estou dizendo, eu nunca vi ninguém fazer. Vamos para lá agora. Aproveitar que tá chovendo. E aí, detalhe, nem precisa, né? Que hoje a gente consegue fazer algumas Sim, formas sim. de poder falar sobre um tema não estando em loco. Mas só o fato de ter acontecido aqui. Mas é assim, ó, essa é uma das milhares de formas que a gente tem de preparar o cara, preparar o coração dele. Ó, eu não quero que isso aconteça contigo. E eu não estou te vendendo nada aqui, não. Eu estou aqui só abrindo teu olho. Você vai precisar. Né? Então, é esse tipo de comunicação que a gente tem a oportunidade de deixar claro para as pessoas de que, eh, no caso do automóvel, isso vai ser importante neste momento para ti, isso é o que mais aumentaria a taxa de probabilidade do cara. Não, eu vou tomar uma decisão aqui agora, né? E aí, vamos lá. Continuando aqui, esses aí são alguns dos exemplos, né? Mas eu imagino que na tua rotina, no teu dia a dia, tu vê muita coisa que se encaixa com essa questão, né? Em frente ao meu escritório, por exemplo, teve um apartamento que pegou fogo, que infelizmente a gente está vendo isso acontecer com incidência muito grande, né? E falando, voltando um pouco aí do que tu falou, eu sempre costumo dizer que tem duas formas de a gente aprender, ou no amor ou na dor. Isso eu digo pro meu filho desde 4 anos de idade. Então, assim, infelizmente, o brasileiro ele é mais sensível para a dor, certo? Ou seja, quando ele vê um tipo de mídia dessa, né, ele realmente é que ele se torna ficar um pouco mais reflexivo. Poxa, eu nunca tinha pensado nisso. Não é o ideal. O ideal é que o cara tenha uma cultura japonesa, americana, de que já tenha isso inserido no seu DNA e dizer, cara, eu não tiro esse carro da concessionária sem seguro. Isso acontece já no Brasil. Por quê? Porque o cara vende mais o seguro de automóvel. Mas com 18 anos de idade é para o cara fazer um seguro de vida. Porque ele já se mantém, ele já tem uma responsabilidade financeira, certo? Então, voltando ainda para a história do amor ou da dor. O brasileiro ele aprende muito na dor. Se eu fizer essa mídia que você me sugeriu para fazer, fatalmente eu vou ter, não sei se uma chuva tão grande como está caindo hoje, mas uma chuva de demandas, que podem ser convertidas ou não, beleza? Mas por quê? Porque realmente o cara nunca para pensar, pô. Nós seres humanos, a gente nasceu com um chip de que nós somos, abre aspas aqui, imorríveis, que nada de mal não vai nos acontecer, que só pega fogo na casa dos outros, que só quebra o carro dos outros. E esse tipo de mídia retrata, eu ainda dizia assim, ó, se eu fosse fazer, né? Você acha, galera, que quem passou aqui realmente quis encher o carro dele d'água ou achava que passava, ou estava atrasado com compromisso? E você já passou? Porque se os caras não passou, o cara conhece alguém que passou. É, exatamente. Facilmente, certo? Então, assim, vai naquele viés de mídia, vai naquele viés de mudança de comportamento. Felipe, particularmente, eu gosto de ensinar mais pelo amor, sabe? Assim, pegar essa parte mais reflexiva e tal. O pessoal fala muito de, rapaz, espera só acontecer para poder fazer e tal, uma mídia e tal. Tem dois tipos de pensamento. Eu já fiz isso, tipo, né? A gente vê muito no noticiário agora, apartamento pegando fogo, casa pegando fogo. Cara, infelizmente não tinha seguro. A maioria não tinha. Vou te dar um dado aqui de carro, né? Que a gente mais tá, a gente vai e volta no carro. Somente 30% da frota circulante do Brasil tem seguro. Olha isso. Então, assim, tu pode olhar com dois cenários aí, né? Tu que é da mídia, né? Felipe, tem 70% pra tu atacar, cara. Tem um oceano azul aí pra ti. E aí? Vai ficar tu e outros corretores se degladiando por esses 30? Um ano o cara faz contigo, outro ano faz com uma seguradora, com outro e tal. Então, assim, existe muita coisa.
É. Mas eu acredito que antes de eu fazer uma mídia dessa, na dor, eu tento converter o cara primeiro no amor. Tipo assim, cara, quanto é que tá custando esse teu carro? É teu primeiro carro? Como é que tu conseguiu comprar? Aí eu dou uma volta, né? Eu volto um pouquinho a fila. Não, cara, o dinheiro que eu tinha guardado, eu dei de entrada, eu tô assumindo a prestação tal, porque eu tô no emprego tal. Beleza, show de bola. Por um momento, tu já pensou que esse carro pode ser roubado? Ele vai te fazer falta? Tu vai fazer o quê? Poxa, eu vou ter que pagar o financiamento até o final sem ver o carro. Cara, tu tá disposto a pagar tanto pra tu tirar essa responsabilidade das tuas costas, que é desse tamanho aqui, pra botar nas costas de uma seguradora. É basicamente isso, é assim que funciona o seguro. É tu chegar e dizer assim, Felipe, eu não tenho capacidade de dizer que nos próximos 365 dias eu não vou bater o carro, ninguém vai roubar meu iPad, eu não vou ter nenhuma lesão que comprometa meu patrimônio financeiro. Eu não tenho essa capacidade. E para isso, Felipe, eu estou disposto a pagar um valor para que, se isso, alguma coisa dessas acontecer, eu seja ressarcido, ok? Ok. É assim que funciona a indústria do seguro. Quantas pessoas estão dispostas a isso? Por quê? Aí a culpa é minha também, porque eu não divulgo muito, né? Mas assim, é basicamente, Hamilton, isso. E quando a gente tem esse tempo de, assim, de reflexão, de conversa, eu tô olhando pra tu aqui, tô vendo tua cabeça pipocando pra um bocado de coisa. Mas é porque a gente nunca para pra pensar, cara, nessas coisas. E é outra coisa que eu estava lembrando aqui. Eu atendi aqui um dentista. Eu acho que eu te falei esse exemplo da última vez que eu teve aqui. Quanto é que custa para botar lente nos dentes? R$ 25.000. Aí eu estava lembrando como é que eu ia dizer pro cara o que é que eu ia, qual é o argumento que eu ia usar para ele botar um lente de contato nos dentes que custa R$ 25.000, aquela dente bem Sim, sim. branquinho. E aí a gente estudando, né, pesquisando, aí a gente chegou numa copy perfeita. Aí a copy dizia o seguinte: se você não quer tirar foto com as pessoas mais importantes da sua vida, pode passar esse vídeo, pois ele não é para você. Agora, se você quer tirar foto, poder sorrir do lado das pessoas mais importantes da sua vida, esse vídeo é para você. Eu tenho um convite para te fazer, aqui a gente tem plano para isso e aquilo. Clique no botão abaixo. Aí usando esses isso que você estava dizendo, eu estava me perguntando, tá vendo como tudo vira é uma forma de apresentar uma Sim, oportunidade. Quer dizer, o cara, de repente, ele nem quer o talento nos dentes, mas ele quer tirar foto com as pessoas mais importantes da vida dele. E quer sorrir, tirar foto com as pessoas mais importantes da vida dele. E aí, quer dizer, o cara, a gente cria essa necessidade que o cara precisa botar lente de contato nos dentes. E aí, só para resumir esse exemplo que eu estou trazendo, a gente estava rodando anúncio para esse cliente, para trazer cliente, cara que tem interesse e função de capacidade, né? botar lente nos dentes. E aí a gente era 10 para 1, era uma confusão. 10 para 1 é 10 pessoas que chamavam no WhatsApp e uma fechava. Só que esse Entendi, cara que chamava, ele custava uns R$ 150, R$ 100. Custava 150 para o cara clicar. Clicou, cento e entendi. cinquenta reais. A cada 10 cliques, um fechamento. Aí a confusão era o seguinte: a gente tem que aumentar essa taxa e tal, está muito baixa. Mas era uma taxa de mercado. Aí o que é que a gente ia? Qual era o argumento mais além que a gente usar para poder convencer as outras pessoas? O fato é, dessas 10 pessoas, uma, não, Hamilton, o lente de contato é muito caro. Mas você pode botar de resina. Inclusive, ela é mais barata. É mais barato. Ah, mas, cara, no teu caso não precisa de resina. Basta uma limpeza, fica bem branquinho. Olha isso. Então, quer dizer, do que a gente estava buscando vender, que era 25.000, os outros 9, dos outros 9 que sobraram, 5 acabava fechando algum Outro tipo de produto, negócio. né? Algum outro tipo de negócio. E aí, quando eu vou mergulhando no negócio, no caso de seguro, eu fico enxergando tudo isso. É. Que tipo de argumento eu poderia dizer, cara, isso aqui não dá para ti, mas isso aqui dá certo. Mas isso aqui, que é o que me interessa, né, dessas 10 pessoas impactadas, é o que a gente consegue chamar a atenção. Eu E criei aí, 3 cópias aqui já, só de tu falando aí. pois é, Já. aí é impressionante quando a gente para pensar no que pode ser feito. E isso que eu estou dizendo são coisas que eu não costumo ver, a não ser quando a gente tem a oportunidade de sentar com um profissional da área e ouvir, né, que é o que você está dizendo aqui, trazendo os exemplos, né, a forma que vocês trabalham. É bem isso aí, tu falou parar pra pensar, né? Eu costumo dizer, às vezes, pra minha equipe, que pensar dói, às vezes. Às vezes a gente tá tão. A gente foi criado também pra isso, pra fazer tanta rotina, né?
que a gente não para pensar, dar um zoom out na vida aqui e, irmão, para onde é que eu tô indo? O que é que eu tô fazendo? O que é que eu posso fazer diferente? A gente às vezes não tem esse tempo e a gente está desacostumado a pensar. Esse é o fato. Mas, se a gente for estudar, seja qual for o mercado, né? O meu, o seu, qualquer um, e fazer esse convite, né? De você pensar em estratégias, em copies, em apelos, para onde é que a sociedade está indo, o que é que a sociedade está valorizando, para poder converter isso dentro do seu negócio, pode ter certeza que tem. Quando tu falou, não, tava bolando uma copy e tal, já tava vendo, tipo, o que seria, né, para mim, né? Eu falo muito de seguro de vida e acidentes pessoais e tal. Então, como foi a tua chama? Mais ou menos assim, se você não quer ser o próximo a fazer vaquinha na internet, proteja a sua vida, né? Sim. Então, assim, o que é que a gente vê hoje? São pessoas que não têm uma reserva financeira, que depende do seu trabalho, do seu esforço, da sua força de trabalho para poder se manter, e que de repente, infelizmente, sofre um acidente e tem a sua capacidade de geração de renda comprometida. Ou tu quer me dizer que todo mundo que está lá no JF agora, não, hoje eu vou cair de moto. Não, hoje eu vou sofrer um acidente e vou passar aqui 40 dias imobilizado. Então, assim, aí o que é que a gente vê? Vaquinha na internet. Então, se você não quiser virar próximo a incomodar os seus parentes, é que a gente começa pelos parentes, né? Aí depois a gente divulga para o mundo, né? Então, assim, essas copies, né? A gente vai testando, vai aprendendo, mas o próprio mercado diz, cara, pra gente. Agora baixa a gente tem que pensar, e pensar às vezes dói, né? Exatamente, é isso. Estou aqui com o Felipe Nascimento, ele é CEO da Segue Consegue, que é uma seguradora, uma corretora de seguros, né? Autos, patrimonial, de vida. O Instagram eu já divulguei aqui, né? Felipe com 2L, Segue Consegue é o arroba para você ir lá conhecer. Felipe, eu passaria horas conversando aqui contigo sobre esse tema, porque eu vejo altamente relevância em tudo que você fala, e você fala com propriedade, com autoridade sobre quando o assunto é seguro, você se comunica muito bem. Parabéns. Mas eu queria, para a gente poder finalizar o nosso bate-papo aqui, eu que primeiro queria saber o seguinte: tem alguma coisa que você gostaria de ter dito nesse episódio que não foi mencionado aqui? Eu vou falar só para não travar a tua língua de novo, do segue consegue, né? Porque todo mundo me pergunta, Felipe, por que desse nome e tal, né? E aí, como eu te disse, como eu já trabalhei em seguradora, eu vi todo o nome que você possa imaginar de corretora de seguro. Nome familiar, nome pessoal, nome grande, pequeno. Então, um dos meus maiores desafios era não ter o mesmo nome de outros corretores e Ah, ter algo inovador, né? E aí eu pensei, doeu um pouquinho, né? Porque pensar dói. E aí eu pensei em assim, algo mais retórico, algo mais que fizesse realmente remetesse a algo maior, né? Aí eu vou lá dizer, né? Então, todos nós temos planos e objetivos, né? Agora, por exemplo, está numa época que todo mundo faz planos, né? Para o próximo ano, metas. E aí alguns planejam como é que vai conseguir essas metas. Então, na maioria das vezes, quando você faz um plano, você faz uma meta, você almeja conseguir aquela meta, né? Então, quando você faz um plano, por exemplo, você tem um carro. Eu tenho um carro de 100 mil, eu quero comprar um carro de 200. Então, eu quero conseguir um carro de 200, certo? Porém, se eu não tiver o seguro do carro, esse de 100 mil, pode algo acontecer e eu não conseguir o de 200, né? Então, basicamente, segue e consegue vem disso. Vem de você assegurar os seus patrimônios, a fim de você conseguir alcançar os seus objetivos com os mesmos já protegidos. Então, assim, só para não travar mais a tua língua e muitas pessoas perguntam para mim, né? Falei, por que segue consegue? Aí eu digo, cara, tu tá preparado? Porque é quase um tutorial, é quase um PDF, mas existe uma razão, né? Então, claro. assim, não faz sentido tu mirar numa Porsche se a Hilux que tu tá andando tá sem seguro. Então, assim, é questão de princípio, é questão é questão de base. Pô, cara, tua Hilux é 300, tu quer um carro de 700, mas tudo de 300 tá protegido? Então, segure para você conseguir. Então, é basicamente isso. Perfeito, excelente. Gostei da analogia aí, bem interessante. Aproveitando que a gente está chegando nesse período de final de Natal, né? A gente está no mês do Natal. Queria que você aproveitasse esse momento para felicitar aí os seus clientes, os colaboradores. E aí, dessa vez, eu queria que você falasse olhando para aquela câmera. Pronto. Hamilton, na realidade, esse período, ele é bem propício para diversas atividades, inclusive para a minha, né, de seguro, que é um período, como eu falei para você, onde as pessoas ficam mais reflexivas,
E o público do seguro é um público que reflete muito as suas ações e o seu futuro. E eu gostaria de convidar, né, não somente você que é meu cliente ou que não é, assim como meus colaboradores também, para refletir nos riscos que a gente corre, naquilo que a gente pode segurar, naquilo que a gente pode se proteger. E quando eu falo isso, não é só riscos patrimoniais, né? Mas principalmente familiar, né? Eu quero deixar, sendo redundante aqui, essa reflexão para vocês, desejar a todos, né? Um excelente Natal, que o verdadeiro espírito natalino, né? O espírito de ressurreição, o espírito ressurreição não, de nascimento, né? O espírito de nascimento de Cristo, ele possa reavivar em nossos corações, que a gente possa se tornar pessoas melhores, não somente nesse período, mas que ele possa refletir durante todo o ano, que você possa estar aí em paz e principalmente seguro com sua família. Perfeito. Para finalizar, deixa aí o endereço, telefone de contato para as pessoas irem lá e conhecer o trabalho da Segue Consegue. Convidar as pessoas, né? Porque hoje ninguém quer mais falar com ninguém. Eu falei contigo naquele dia, ninguém quer mais visitar. A minha máquina de café tá lá disponível. Eu tomo café sozinho, solitário, mas eu faço esse apelo aqui. Meus clientes sabem que eu convido muito para ir lá. Então, eu sei que a vida de todo mundo é corrida, mas eu acredito que às vezes a gente precisa desse contato, até para eu conhecer mais, saber como é que você tá, para ter essa pessoalidade. Como eu disse, a gente vem em um pedaço de papel, a gente precisa transformar essa relação mais próxima. Então, estamos sempre de portas abertas. Avenida Engenheiro Santana Júnior, número 2600. Lá você nos encontra toda a equipe. Eu prometo ter café. Não sei se eu vou conseguir estender o tapete vermelho, mas pode ter certeza que vai ser uma honra receber vocês no nosso escritório. É isso, esse é o Felipe Nascimento da Segue Consegue. Felipe, muito obrigado, cara, por você ter vindo aqui. Acho que coroou esse ano de 2024, esse mês de dezembro de 2024, com um assunto relevante. Eu vou ter o maior prazer de estar compartilhando em todos os próximos episódios esse link para que as pessoas conheçam um pouquinho mais da importância e por que se deve estar assegurado, né? Digamos assim, não só o de vida, mas o patrimonial, o de automóveis. E eu acho que é super pertinente que você trouxe aqui para apresentar para as pessoas. Muito obrigado. Eu que agradeço, irmão. Tudo de bom. Espero que a sua audiência cresça, né? O seu serviço ele é imprescindível, não somente para o ramo de seguro, mas tantos outros ramos. E o seu serviço também é muito árduo. Você tem que estar lá com a lupa, achando quem tem potencial, quem não tem, Sim. quem precisa dessa mãozinha para poder que outras pessoas consigam enxergar o propósito de cada um. Eu que lhe agradeço, meu irmão, você e toda a sua equipe. Muito obrigado, tá? E para você que está acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast, bom, eu fico por aqui agradecendo mais uma vez você que nos acompanha, que compartilha, que pega aquele link, dá um comentáriozinho lá nos cortes. Isso aqui vai gerar um monte de corte, inclusive. E aproveito para você interagir com eles também, fazer sua pergunta e faz também uma pergunta nesse vídeo aqui que a gente encaminha para o Felipe e ele vai lá e responde para você, tá certo? Meu muito obrigado e eu volto no próximo episódio trazendo muito mais para você. Tchau.